Curto. Ok, bacana. Então, vamos lá. Ó, eu e o Alan, a gente já está lidando com pessoas já há um bocado de tempo, né, Alan? Há uns 20 anos, acho que a gente lida com pessoas e eu acredito que cada um de nós, a gente já teve muitas frustrações, ou metas que a gente colocou e não conseguiu atingir. A gente estava certo ali de algo, sei lá, de uma negociação bacana e as coisas não aconteceram. E, e muitas das vezes eu vejo pessoas desistindo nesse meio do caminho. E eu acredito, depois que eu assisti aqui essa aula, e eu vi realmente que é isso, que muitas das vezes que bate aquele desânimo na gente, de falar assim, será que eu estou na profissão certa? Será que eu estou, sei lá, fazendo as coisas certas? Será que, sei lá, passa um monte de perguntas na nossa mente. E eu acredito que é isso daqui. Falta isso daqui que eu vou começar a falar com vocês. E a gente vai trabalhar essa noite nisso, tá bom? Nesse ponto que é muito importante, que é clareza. Clareza. E a clareza é assim, sabe aquela frase que diz assim, para quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve. O Alan falava muito isso para mim. O Alan falava muito isso para mim, antes de estar nessa profissão. Ele falava assim, Ivana, o que você quer da sua vida? Ivone, se você só puder colocar no mudo, maravilha. Eu acho que é isso, thank you. Porque eu estava meio perdida profissionalmente, e ele falava assim, Ivana, o que você quer? O que você quer fazer? E eu estava assim, meio, não sei. E ele falava, você tem um tremendo potencial para fazer isso e isso. Eu não via isso, sabe? Eu não tinha clareza das coisas da minha capacidade, do que eu queria desenvolver. E aí ele usou um exemplo que aquilo me fez assim abrir. Olha, ele me falou isso há anos atrás e foi tão impactante que eu lembro. Ele falou assim, Ivana, quando você vai correr, quando você vai andar de bicicleta, ou quando você vai para academia, você sai assim, sem saber para onde você vai, quantas milhas você vai correr, o que você vai fazer, as coisas que você tem que levar, ou você já sai com algo preparado? Você tem clareza? Você tem clareza do que, aonde você quer chegar? Assim, lógico que sim. Então, é a mesma coisa. Você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Porque, voltando para a frase, se você não sabe, para quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve. Então, a gente vai passar por essa vida, tipo, se os anos vão passar, anyways, gente, a gente já está no meio do ano, praticamente. Vocês conseguiram ver a gravidade disso? E a gente olha para trás, o que a gente fez até aqui? Será que no começo ali da virada do ano, a gente está cumprindo as metas que a gente se propôs a fazer? Ou se a gente fez as metas? Tem pessoas que não fizeram as metas até hoje. Então, a gente está bem assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E está faltando isso, essa clareza, para a gente realmente chegar aonde a gente quer chegar. Porque se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. Então, existe uma fórmula para isso, nessa questão de clareza. Então, a clareza, para que serve? O que acontece se nós não tivermos essa clareza? E o que fazer quando conseguimos encontrá-la? Então, tem uma fórmula, tá? A clareza, a gente precisa saber, primeiro, quem nós somos. Quem nós somos. Autoconhecimento. Quem você é. Aí, depois, a outra fórmula é aonde? Aonde você está. Então, a fórmula é quem você é, de onde você está. E a terceira é para onde? Para onde você vai? É a forma da clareza. Então, a gente vai destrinchar hoje, primeiro, quem nós somos, tá bom? A gente vai discorrer aí esse ano, e eu acredito que vocês não vão ser as mesmas pessoas do que vocês são hoje. Pelo menos eu estou melhorando e quero melhorar sempre como pessoa, como profissional. Então, não percam.
A gente vai deixar aqui gravado, porque isso aqui é muito importante. Tem esse caderninho, porque eu vou fazer perguntas para vocês, porque eu respondi também um questionário, tá? A clareza começa com o autoconhecimento, a percepção clara de quem nós somos, na nossa mais profunda essência e quais são as nossas crenças fundamentais, as características da nossa personalidade, nossas habilidades centrais e também as nossas deficiências. Quais são os nossos pontos fracos que a gente precisa melhorar? Os nossos padrões comportamentais, o nosso modelo de comunicação, a autopercepção e a visão do mundo que nós temos. Seguindo essa questão a fórmula do quem nós somos, que eu falei para onde, o para onde a gente precisa ter a clareza de onde nós estamos, não só o local físico apenas, mas o momento da vida que estamos. Quais são os seus resultados hoje? E terceiro, por fim, para onde queremos ir? Então, nessa última etapa que a gente vai analisar nos próximos domingos, essa etapa para onde queremos ir, ela tem 4 perguntas fundamentais que nós devemos fazer para nós, tá? Para onde? O que exatamente você quer, aonde você quer chegar? Aí vem a questão de objetivos e metas. Existem várias áreas que a gente pode colocar metas. Tá? Então, no começo do ano, a gente fez isso, na questão familiar, espiritual, profissional, física, social, recreação, tem vários objetivos, mas a gente vai se colocar aqui na questão profissional. Por quê? Por que você quer? Quais são os reais motivos, tanto racional como emocional? Nós somos seres racionais, mas também somos emocionais. Para quando? Para quando? Ok, eu quero chegar, depois que você definiu, assim, para quando? Quando que eu quero chegar? Então, a gente tem que definir tempo. Tá? Anotem tudo isso, tá? O que, por quê, para quando? Definição de tempo. E como? Como que eu vou alcançar isso? Tá? Como que eu vou alcançar onde eu quero chegar? Então, a gente precisa ter as ferramentas. A clareza acalma nossa mente, pois quando sabemos quem somos, onde estamos e o que queremos, fica muito mais fácil traçar nosso caminho e também fica mais fácil escolher a peça certa para montar o nosso quebra-cabeça. Tá, eu vou até compartilhar aqui vocês. Aqui, foto. O que a falta de clareza, quais são os sintomas da falta de clareza? Olha isso daqui. Então, vocês vão colocar no caderninho de vocês, da nota de 0 a 10, eu vou colocar aqui, ó, quais são os sintomas, que é perdido, inseguro, e vocês vão colocar do lado, tá? Perdido, qual que é o grau de intensidade dessa falta de clareza que você está sentindo? Eu coloquei aqui, tá? Da minha nota de 0 a 10 eu coloquei. Então, coloquem também, tá bom? Do lado, você coloca assim, o sintoma da falta de clareza, perdido. É 0, é 1, é 2. Quanto maior, ou próximo de 10, acima de 7, que você está mais perdido ainda, você se sente perdido. Tá? Quanto menor, é porque você sabe realmente o que você quer, tá bom? Então, vamos lá. Ó, abaixo temos alguns possíveis sintomas da falta de clareza. Analise quais deles têm impactado sua vida e qual a intensidade. Dê uma nota de 0 a 10. Então, vamos lá. Perdido. Coloque a sua nota. Inseguro. Coloque a sua nota. Paralisado. Com baixa perspectiva. Se sentindo improdutivo. Angustiado ou angustiada.
Falta de clareza nos leva à indisciplina, saber o que tem que fazer e não faz, indisciplinado. Está procrastinando, procrastinador. Baixo autoestima, medo. Muitos desses sintomas existem por falta de clareza. Nem sempre tem a ver com falta de talento ou de vontade, mas da clareza necessária para te fazer agir com foco, convicção e direção. Isso é tão fantástico, que é exatamente isso. Quando a gente não sabe onde a gente quer chegar e principalmente quem nós somos, a gente se sente exatamente aí. Então, coloca o seu grau de intensidade. Ok, vamos seguindo aqui para frente. Então, vamos lá. Clareza sobre quem eu sou. É o que a gente vai falar muito hoje à noite, tá bom? E vocês vão ficar maravilhados, porque vocês vão se descobrir quem vocês são, qual que é o perfil comportamental de vocês. Preparem ali, porque vocês vão fazer algumas continhas, eu vou dar um tempo para vocês também, tá bom? Aqui vai ser uma aula, não só vai ser só eu falando, não, vocês vão ter a participação de vocês, tá? Olha, isso daqui que eu vou falar para vocês é tão importante, porque, olha, tudo aquilo que vimos, ouvimos e sentimos, desde o ventre da nossa mãe até por volta dos 12 anos de idade, formou em nossa mente crenças fundamentais que nos acompanham e podem interferir em nossas condutas, decisões e resultados por toda a tua vida. O que vocês ouviram quando vocês eram crianças? Talvez da pessoa que educou vocês, sei, uma mãe, o pai, um tio, um avô, as pessoas próximas de vocês. O que vocês ouviam? Qual que era o ambiente que essas pessoas falavam de você? Eu ouvi muitas coisas na minha infância, mas não sei como, eu acredito, por Deus mesmo, eu bloqueei muitas coisas negativas, de que eu via uma mãe, uma avó, falando de quem eu era, por algum comportamento, você é isso, não sei o quê, e eu, no meu interior, eu falava, eu não sou isso. Mas eu sei que muitas pessoas acreditam o que o outro fala o que elas são. E aí leva isso, essa carga, para o resto da vida, e não consegue prosperar na vida, porque eles ficam assim, não, é porque a minha mãe, meu pai, eles não acreditavam em mim, eles falavam que era isso e isso. E acaba a gente tendo esse autoconhecimento, não autoconhecimento a gente nem fez, né? A gente acredita que o outro pensou na gente, a gente nunca analisou do quem realmente nós somos. Ok, vamos lá. Ó, vou passar isso daqui. Tá, então agora a gente vai fazer um exercício em relação a isso, tá? Vocês vão escrever quem você é. Eu vou dar aqui 3 minutinhos, contados aqui no relógio, tá? 8h21 agora. Escreva quem você é. Coloca características. Quem que você é? É difícil pensar em quem vocês são?
Muito bem, Aponira. Tem pessoas que têm dificuldade de autodescrever, porque tem um baixo autoestima. Tá, vamos para a próxima aqui. É difícil, Kelly? Lá, mais um minutinho. Coloca aí tudo que você acha que vocês são. Eu sou isso, eu sou aquilo, tanto positivo como negativo, tá? Faça aí a sua descrição. Tá. Vamos para a próxima pergunta, tá? Agora são as lembranças. Que lembranças você tem de sua infância sobre o que os seus cuidadores falavam sobre você e faziam você sentir sobre você? O que que eles falavam de você e como que você se sentia? Tá? Isso infância, tá? Na sua infância. Volta lá na sua infância e começa a lembrar o que as pessoas falavam de você e como que você se sentia. Mais 2, 3 minutinhos. Obrigada por compartilhar, Débora. É justamente isso daqui que a gente vai trabalhar, tá? Eu sei que as palavras marcam, né? E as palavras não, uma vez a falada, a gente nunca esquece. Por isso que é importante a gente saber quem nós somos, para a gente não dar credibilidade a pessoas que acham uma coisa que nós somos e nós não somos. Hoje mesmo eu acabei de vir de aniversário e uma mãe veio falando comigo que estão falando algo da filha dela. E eu falei, mas a sua filha é isso? E aí assim, foi exatamente isso que eu perguntei para ela, porque a menina aí não quer mais estar dentro do convívio que ela tinha, porque estão falando que ela é uma coisa que ela não é. Por isso que é muito importante a gente ter a certeza que nós somos. Porque se eu e você, a gente tem essa clareza, nada nos abala. Nada. Porque a gente tem a certeza quem nós somos. Ok? Alguém precisa de mais algum tempinho? Já escreveram isso? O que vocês ouviam na infância e como que vocês se sentiam? Eu vou compartilhar uma coisa aqui que eu escrevi. Eu coloquei aqui na minha infância, né? Que as coisas que eu falava assim, eu era muito peralta, assim, eu era menina elétrica, elétrica. E pela falta de experiência dos meus pais, eles achavam essa menina insuportável. O que mais eu ouvia na minha infância era que eu era insuportável e que eu ia sofrer muito na minha vida, porque ninguém ia gostar de mim. Você imagina uma criança ficar ouvindo isso? Que você, olha, ninguém vai te suportar, você é uma pessoa insuportável. E eu, na minha consciência, assim, Deus estava me protegendo o emocional, eu lembro que eu falava assim, eu não sou insuportável. As pessoas, eu sou uma pessoa, mas eu sou uma pessoa ativa. E eu coloquei aqui, eu escrevi,
assim, na minha infância eu era muito ativa, de personalidade forte, responsável e sensível à voz de Deus. Pela imaturidade dos meus pais, eles não sabiam lidar com as minhas peripécias, mas elogiavam minha capacidade de me colocar, posicionar nos conflitos no lazer, porque eu sempre tinha algo para falar, assim. Então, algo que veio na minha cabeça, sabe? O que eles me faziam sentir, mas assim, até lá na frente eu coloquei que quando eles falavam coisas ruins, eu não acreditava neles. Aí foi uma lembrança que eu tinha de vocês. Minha lembrança minha. Deixa eu... eu posso compartilhar o que você escreveu para mim, Débora? Só para a gente não ficar só eu falando? Só dá um joinha aí para ver se eu posso... falar, Ivana. Pode falar? Vamos assim, para não ficar um monólogo? Quem quer compartilhar? Pode compartilhar. Não, eu posso falar assim, que a minha mãe sempre falava que, até hoje ela ainda fala assim, mas você tem muito amigo, você conversa com todo mundo, não sei da onde, porque você é muito diferente, né? Fala assim, eu não sei quem você puxou, porque minha mãe já não é de ter muitos amigos, ela é reservada, ela é mais calada, e isso vem dela, fala, meus irmãos falam, eles falam muito assim, você e seu 1 milhão de amigos. E engraçado, né, que aí depois, à medida que o tempo hoje, né, eu com a idade que eu tenho, hoje eu diminuí até meu ciclo de amizade, acho que de tanto falar, que eu tinha muitos amigos mesmo, sempre tive. Tenho as minhas amigas, continuo tendo as minhas amigas de infância no Brasil, mas é engraçado que também eu acho que a idade vai passando e a gente vai ficando mais seletivo também, lógico, né? Mas é como se fosse algo até parece que assim, até algo negativo, e eu percebo que não tem nada de negativo nisso. Então, ao mesmo tempo, parece que eu filtrava, igual você falou assim, né, nessa questão de filtro, às vezes eu falo, não, isso é coisa boa, né? Isso não tem. Mas acho que no fundo ainda pega, sabe? Quando eu vou fazer amizade assim, eu sempre tenho no meu inconsciente eles falando, vocês são 1 milhão de amigos. Incrível, né? E é bem naquela fase, infância, até realmente aos 12 anos, é algo que marca, né? Quem nós somos, a nossa percepção de quem nós somos. Isso é muito importante. Bacana. Alguém mais quer falar? Como que se sentia na infância? O que vocês ouviram na infância que marcaram a vida de vocês? Eu, como sempre, era o mais novo da classe, eu ouvia muito assim, né? E aí imagina o bullying, né? Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, falava que eu era bonzinho, que eu era inteligente, mas sempre, o bobão, o ingênuo, o mais fraquinho, né? O mais magrinho. E aí ficava aquela coisa, né? Sempre. Aí, quando foi depois o que a maioria que está na mesma época, né? Tem a mesma idade. Quando se falava no Brasil do colegial, né? Que terminava o ensino médio hoje, ia para o cursinho, aí eu já comecei a ficar na mesma idade das pessoas, né? E parei de ouvir um pouco isso. Mas, mesmo tendo parado de ouvir, aquilo fica, né? Fica marcado na cabeça, aquela autoestima baixa, aquele senso um pouco de inferioridade, né? Então, é uma coisa que eu, depois de terapia, que na época fiz quando, os que não sabem, né, eu fiz 5 anos de odontologia e não gostava, e saía, teve aquela crise, né, de crise de identidade. Para saber o que ia fazer na vida, a psicóloga falava muito disso, né? Quando você faz aquele brainstorm, passa aquele filme da sua vida. Então, e depois, com o tempo, a gente vai trabalhando com isso e vai vendo que nós não somos aquilo, muitas vezes não somos aquilo que as pessoas falam que somos, mas sim aquilo que nós achamos. A gente, na verdade, é um blend, é uma mistura daquilo que as pessoas nos veem com aquilo que nós nos vemos, né? Exatamente, é isso aí. Eu, só compartilhando rapidinho um exemplo, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas uma amiga minha, que ela ama até hoje a parte financeira, educação financeira e tal, nós fomos no mesmo dia, a gente se registrou no mesmo dia da Five Rings, em agosto de 2018. E ela toda animada, nossa, Ivana, que legal e tal, e a gente juntas, e ela foi falar para o esposo dela sobre a Five Rings e tal. Aí ele falou assim, nossa, nada a ver com você. Você vai o quê? Vender seguro? Vem para mexer com... Você não tem nada a ver com isso. E aí
aí eu falei para ela, aí ela falou isso para mim toda chateada, assim, nossa, você acredita que ele falou isso? Assim, mas você acredita nele? Porque se você não é, tipo, vai entrar no ouvido e sair no outro. Entende? Então, assim, ela meio que acreditou, porque isso deu uma desanimada nela. Então, isso daqui que a gente vai entender hoje, quem nós somos, é importantíssimo para tudo na vida. A gente precisa saber quem nós somos. Ó, eu vou compartilhar aqui algo maravilhoso que agora vocês vão saber que vocês são, tá? De perfil comportamental. Peraí, aqui, ó. É isso? Peraí. É isso mesmo. Aqui. Tá. Como que vai ser esse teste que vocês vão fazer agora? Existem testes mais criteriosos, que são bem accurate mesmo assim nos resultados, mas isso daqui vai te dar uma boa base de quem que nós somos, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Então, isso daqui são características de perfis, tá? Características de perfis. Então, vai aqui, são 26 características. Então, o que vocês vão fazer? No caderninho de vocês, vocês vão colocar assim, ou você pode escrever empatia, tá? E aí você vai colocar o número que vocês escolheram. Se vocês tiverem muita intensidade, vocês são empáticas, vocês gostam de se colocar no lugar dos outros de forma muito natural, vocês vão anotar de 7 para cima, tá? É 7 para cima, é as notas mais altas. Se vocês não têm empatia, é para baixo, é de 6 para baixo, tá? E menos empática, menos persuasiva, é menor. Esse que é o teste. Então, vocês vão fazer o seguinte, vão colocar assim, empatia, e o que grau que vocês são empáticos. Acima de 7 é muito, tá? Aí 7, 8, 9, 10. Porque aí depois a gente vai fazer esse teste. Tá? Então, vamos lá. Características. Colocar primeiro empatia e o número da tua empatia. Vocês são empáticos? Segundo, persuasão. Vocês conseguem vender areia no deserto? Fala assim, a pessoa convence. Ok. Terceiro, disciplina. Vocês são disciplinados? Muito disciplinado acima de 7, tá? Pouco disciplinado de 6 para baixo. Quarto, consistência e perseverança. São perseverantes, consistentes. Quinto, objetividade. Sexto, ousadia. São ousados. Não tem medo. Tenta até dar certo. Em relação ao entusiasmo, vocês são entusiasmadas? Qual que é o grau desse entusiasmo? Oitavo, organização. Vocês são organizados em relação a tudo, tá? Casa, em relação a também trabalho, a tempo. Prudência. Comando. Assertividade. Extroversão, são extrovertidos, extrovertidas. Sociabilidade, como que é a sociabilização de vocês? É alta, é médio? Paciência. Eita, minha paciência foi baixa. 15º, planejamento. Planejados.
16º, detalhista. Detalhista. Como que é a questão de detalhes? Nossa, meu detalhismo foi 1. Concentração. Qual que é o nível de concentração de vocês? Acima de 7 ou abaixo de 7? 18º. Otimismo. 19º, flexibilidade. 20º, vaidade. 11º, qual que é a habilidade da sua comunicação? 12º, autoconfiança. Vocês são autoconfiantes? Vai dar certo. Sei que vai. 13º, competitividade. 14º, vocês gostam de desafios? Ou já entra para perder? Marca o grau. Penúltimo, 15º, qual que é o grau de sensibilidade com os outros? Terminando, 16º, orgulho. Qual que é o grau do teu orgulho? Vocês são muito orgulhosos? Aí o próximo vai ser assim, ó. Deixa eu compartilhar aqui a fotinho, como é que é. Como que vocês vão fazer. Ó, esse daqui são os 4 perfil comportamental, tá? Dominante, influente, conforme ou estável. Normalmente a gente é um pouquinho de cada, então tem 2 ali que são mais dominantes, tá? A gente tem mais características daquilo. Eu, por exemplo, o meu foi influente dominante. Mas tem pessoas que são mais conformes, tá? A gente vai entender quais são esses perfis, tá? Qual que são os pontos fortes de quem nós somos e quais são os nossos pontos fracos também, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver toda a característica cada característica que vocês anotaram acima de 7, que são características fortes, tá? Acima de 7. Aí você vai vir aqui, ó, na bolinha, tá vendo? Ó, o quinto, que é a objetividade, você anotou ali que é mais de 7, por exemplo, então tá vendo que o dominante ali tem 5, aí você vai procurar outro também que tem o 5. Ó, tem estável ali que é 5 também, aí você vai fazer isso daqui, ó. Eu vou voltar nele, mas é aqui, ó, só para você ver o que eu fiz. Aqui, ó, eu fiz isso daqui. Aí vocês vão fazer isso daqui, tá? Ou deixar já dominante, clica assim, dominante, e já coloca ali a numeração, para depois a gente contar. Tá vendo que eu tive mais influente do que dominante? Eu tive 11 características e 5, e tive poucos ali de estado, tive 2. Então, eu sei que o meu perfil é influente, e um pouco também de dominante. Tá? Então, vocês vão fazer isso, para depois contar o que vocês, qual são as maiores características que vocês têm dentro do perfil de vocês. Deixa eu colocar aqui, voltar lá para a bolinha. Ó, isso daqui. Vamos lá. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Entenderam como é que é? Por exemplo, a primeira aqui, empatia, tá vendo? É o número 1. Então, você colocou acima de 7, que você é empático, então procura onde que tá o número 1 ali, ó. Já vi que tem ali um influente, o estável, tem um ali, são os 2. Aí você anota, influente, está. Aí você coloca assim, separa assim, dominante, conforme você faz essa bolinha, depois você risca, para depois contar. O importante é a gente saber o quanto tem de característica em cada perfil. Todos que estão, então, igual ou acima de 7, é isso, Ivana?
Aí a gente marca. É igual ou acima de 7, A exatamente. partir de 7, ok. Exato. A partir de 7, que são as características fortes. E aí, para a gente saber que cada um de vocês são. Eu vou dar aqui 5 minutinhos, ou vocês me falam, já terminei, já terminei, já terminei. Kelly já terminou. Coloque aqui no chat, quando vocês foram descobrindo, o que vocês são, tá? A Kelly já falou ali que ela é dominante e influente. Estamos juntas, Kelly. Eu já sei que meu marido é estável, com certeza ele é. Alan, você é conforme estável, tenho certeza.
Tem nada. Débora, tá vendo? Estamos juntas também. Ó, tá cheio de dominante influente aí, hein? Igual a mim. A gente vai saber, então, é importante vocês saberem e também deixar aqui, porque aí vocês vão entender quais são as nossas características positivas e quais são características que a gente precisa de melhora e atenção. Todos terminaram? Deu tempo já? Dá só um joinha assim, ó, no chat, se todos terminaram. Legal. Vamos lá, então. Todos terminaram, agora vamos para a hora da verdade, tá? Vamos nos conhecer. Influente estável. Legal, Thaís. Alan, conseguiu já? Não? Ainda não, ainda não. Quer 1 minuto, Eu 30 sem segundos? papel. Sim. Tá. Vamos aqui. Vamos lá. Eu vou começar, porque como eu estou vendo ali a hora, são 10 para as 9, eu não quero pegar muito tempo de vocês, para a gente descrever essas características, tá bom? Então, vamos lá, começando pelo dominante. Quem é dominante, levanta a mão. Então, vamos lá. Características positivas do dominante. São determinados e focados nos objetivos e prazos a serem cumpridos. Possuem facilidade e naturalidade para comandar com autoconfiança e posicionamento firme. Preferem tomar suas decisões de forma rápida e individual. São exigentes, questionadores e possuem senso crítico apurado, o que facilita ao encontrarem falhas e problemas com rapidez. Também são rápidos para identificar as possíveis soluções. Gostam de inovações e lidam bem com mudanças e situações de pressão. São mais ousados e dispostos a correr riscos, fazendo análises rápidas com critérios racionais e pragmáticos. Estão se identificando aí? Podem alcançar um equilíbrio entre qualidade e velocidade para chegarem ao padrão exigido sem requerer muito tempo. Desculpa, Ivone, esse é o dominante, é isso? Essas são as características positivas do dominante. Positivos do dominante, ok. Yes. Agora vamos para o ponto de atenção dominantes. Tendem a ser inflexíveis e fechados para as opiniões alheias, podendo passar a imagem de um líder individualista que não pensa no grupo. Podem imprimir um ritmo muito acelerado e exigir com impaciência, impulsividade e nervosismo. Costumam ser mais energéticos e podem agir com agressividade ou intimidação para alcançar seus objetivos. Podem ser muito rígidos, dominadores e exigentes, apresentando atitudes autoritárias. Podem agir com certa intolerância e insensibilidade às necessidades e sentimentos alheios, podendo desmotivar a sua equipe. Quando intolerantes e intimidantes, podem impedir que seus liderados lhe peçam orientações e lhes façam críticas construtivas e valiosas. Nossa, isso é terrível, né? Porque a pessoa tem até medo de dar opinião para um dominante. É porque tem medo da agressividade.
O ritmo muito forte, quando acompanhado do descuido em relação aos seus limites físicos e psicológicos, pode levar ao estresse e influenciar negativamente o grupo. A falta de paciência com pessoas mais lentas pode fazer com que elas ou eles centralizem muitas atividades para que as coisas aconteçam de forma mais rápida. Por serem questionadores e críticos, podem se concentrar muito nas falhas e problemas do grupo, esquecendo de reconhecer e valorizar os acertos. Forte, né? Eita, falou muito para mim. Eu tenho um pouco disso daí. Ok, identificado? Fez sentido para vocês que se viram aí que são dominantes? Sim? Sim, né? Vamos agora para o influentes. Sei que tem influentes aí também. Então, vamos lá. Características positivas do influentes. São calorosos e acolhedores e se preocupam com os sentimentos das outras pessoas ao seu redor. São considerados encantadores para aqueles que convivem com eles. Isso faz com que eles possam socializar em qualquer ambiente de forma natural e amigável. Também são criativos, pensam em voz alta e não se importam em se expressar de forma natural com as pessoas no seu ciclo social. Essa atitude faz com que ele seja visto de forma original. Como são mais expressivos, usam gestos e expressões na sua forma de se comunicar para garantir que a sua mensagem seja compreendida. Trazem com eles uma habilidade de persuasão. Isso se dá por conta da facilidade da comunicação que tem e por levarem muito em conta a opinião dos outros, sabendo exatamente o que os motivaria. Tendem a falar mais rápido e mais alto, de forma mais expansiva e extrovertida. Esse é o influente, aquele que chega chegando. Eu não sou muito assim, não. Algumas características, mas não necessariamente todas, tá? Pontos de atenção. Esse é o primeiro, assim, eu até grifei e coloquei assim, ai, meu Deus, é isso daqui que eu tenho, é esse aqui, que eu tenho que melhorar. Tendem a exagerar no diálogo e podem passar a imagem de uma pessoa que fala muito e age pouco. Eu até coloquei assim, fale menos e ouve mais. Eu tenho, assim, uma tremenda dificuldade, porque eu gosto de falar. Então, para eu parar e ouvir o outro, meu Deus, eu tenho que escrever, fazer um highlight, orar, fazer jejum e oração, para que eu ouça mais e fale menos. E a Ponilha é assim também, a Ponilha? Você falou demais. Seu microfone está desligado, ok. Vamos lá. Com certeza, sou eu. A gente gosta de falar, para ouvir é difícil. Por serem descontraídos e bem-humorados, podem exagerar nas brincadeiras e ter atitudes inconvenientes. Podem não saber separar a hora de ser mais amigável e tratar de assuntos pessoais do momento de ter uma postura mais séria e tratar dos assuntos relacionados ao trabalho e aos negócios, né? Ser muito expansivo. Podem ter dificuldades para completar ou analisar os relatórios e documentos necessários para o acompanhamento dos seus indicadores e de resultados, bem como do seu time. É metrificar. Né? A pessoa que é influente tem muita dificuldade. O Alan vai falar dos cálculos, aquilo já me incomoda, porque eu não sou ligada nisso daqui, entende? E isso é um ponto negativo. A gente tem que metrificar para a gente saber o que a gente tem que melhorar. E o Alan, qual que deu o seu perfil, meu amor? Eu quero saber. Peraí. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Estão me ouvindo? Ah, tá me ouvindo. Empatou influente com estável, tá vendo? Você falou que porque ele é isso, que não sei o que aí. Para mim, você era conforme, não, você é estável. Eu vou chegar aí no seu. Vou chegar no seu estável. Ponto de equilíbrio na casa, né? Senão cai tudo. Com certeza, ia ser furacão aqui, se o homem não fosse estável. Tornado o dia inteiro. Vamos lá. Ok. Podem exagerar na emotividade e ter atitudes, às vezes, incoerentes.
Do mesmo modo, tendem a ser mais impulsivos e intuitivos, podendo faltar reflexão e um pensamento mais racional em sua tomada de decisão, porque o influente ele é muito emocional, a gente é muito mais emocional do que, assim, em certas situações, do que racional. Por manterem o foco nas pessoas, nos relacionamentos e nas atividades sociais, podem lhe faltar disciplina, organização e o foco no planejamento e nas ações a serem executadas. Tendem a não prestar muita atenção nos detalhes e na observância dos processos que podem fazer a diferença para garantir a ordem e o melhor desempenho da equipe. Tendem a perder a paciência com rotinas e situações que não são de seu interesse. Yes. Possuem dificuldade em apresentar questões mais específicas e podem deixar seus liderados confusos sobre o que e como fazer. Ok, vamos agora para o estável. Característica positiva. Tem algum estável aqui? Deixa eu ver aqui, que alguém tem estável. Empatou estável com influente. Tá, bacana. Vamos lá. Estável. Características positivas. Os estáveis são mais reservados e imaginativos. São mais calmos, com fala tranquila e muito atenciosos. Cuidadosos em tudo o que fazem, são extremamente gentis e pacientes. Consideram a opinião dos outros antes de decidir. E quando decidem, dificilmente voltam. Gostam de manter a palavra. São mais conciliadores, valorizam a harmonia no grupo e o trabalho em equipe, contribuindo para a ocorrência de atitudes mais colaborativas. Estão mais abertos às opiniões de seus liderados. Oh, meu Deus! E tomam suas decisões de forma mais compartilhada. São mais prestativos e tolerantes com as falhas dos outros. Possuem mais paciência para orientar e acompanhar a execução das tarefas e evitam que eles sintam receio de solicitar esclarecimento ou pedir ajuda. São equilibrados e raramente agem com impulsividade ou autoritarismo. De forma, costumam criar um ambiente mais pacífico e seguro. Tendem a cativar as pessoas com sua natureza acolhedora, atenciosa e frequentemente disposta a ajudar. Esse é o homem que você casou aí, ó. É verdade. São bons ouvintes e possuem uma maior capacidade de se colocar no lugar dos outros, compreendendo melhor suas dificuldades, sentimentos e necessidades. Possuem facilidade para aconselhar e passar a sua experiência e conhecimento com paciência e dedicação. Gente, esse homem, eu casei com esse homem, gente. Melhor que esse, só dois desses. Existe, mas tem os pontos fracos também, eu vou chegar lá. Aí, tem que falar uma, tá vendo? Não, é a dominadora. Tem muita coisa boa aqui. Gostam de fazer planejamento com orientações claras e de construir métodos que contribuam para o bom direcionamento de suas atividades. Frente aos possíveis desafios ou adversidades, costumam reagir com mais equilíbrio e perseverança. Yes. Ponto de atenção. Tem mais coisa boa do que ponto de atenção. Meu Deus, esse é meu sonho. Será que eu consigo ser estável e me tornar essa pessoa antes de morrer? Então, por isso que a gente, com a consciência... Meu sonho! A gente consegue agora trabalhar nisso. Será que treinando? Você tem agora essa consciência quem você é. Você quer se tornar essa pessoa? Então, você não vai ser, mas você tem equilíbrio. Inclusive, isso faz parte das minhas metas, de ser essa pessoa nesse 2023. Ainda dá tempo, né? Dá bem. Tem meio ano pela frente. Pois é. Então, vamos lá. Vou chegar lá. Vamos para o ponto de atenção. Bora. Porque todo mundo é pecador aqui, ninguém é 100%. Os estáveis podem passar a impressão de não se posicionar nas situações, serem mais apegados a métodos que os prendem em relação à criatividade e as encontrarem novas formas de fazer as coisas. Tendem a ter um ritmo mais lento. Se isso não for dosado, podem perder o timing
das coisas e oportunidades. Tipo assim, não, vamos pensar. Bom, perdeu, porque a decisão da pessoa estável é mais lenta. Eles pensam mais para tomar decisões. Podem ter excesso de empatia com os clientes e terem a tendência de fazer amigos, tem mais a tendência de fazer amigos do que fechar negócio. Preferem ser omissos em relação à sua opinião, com medo de criar conflitos, passando, às vezes, a impressão de serem fracos. Podem dar abertura para outros perfis mais egoístas e aproveitadores abusarem de sua boa vontade. Eu vejo isso. O Alain é muito bonzinho e algumas pessoas aproveitam. Agora ele está ficando mais perto, está ficando velho, então está mais ligado, mas ele era... apurando. O molho está apurando. Exatamente. Ele já viu essa deficiência e já, opa, agora não vem abusar de mim, não. Podem se preocupar demais com a opinião dos outros e ficarem confusos numa necessidade da tomada da decisão. Podem passar a ideia de exercer uma liderança muito fraca e demasiada amigável. Tendem a absorver demais os problemas dos outros e sofrer por isso. Vamos para o último agora. Alguém deu conforme? Alguém deu conforme? Vamos ver. Vamos para o conforme. Ninguém deu conforme aqui? O conforme... Bom, não temos conformados, então. Temos inconformados. Exato. Mas olha as características positivas do conforme. Conforme na forma, né? Ele tem uma forma. São mais quadradinhos, assim, tá? Sim. São mais racionais, cautelosos e preferem tomar suas decisões baseadas em fatos concretos e com segurança. Assim, acabam evitando riscos não calculados e desnecessários. Você viu, a pessoa é totalmente ali, né? Na forma, por isso que é conforme. São mais autodisciplinados, sérios e se concentram nas tarefas e atividades relacionadas ao trabalho. Costumam criar ambientes mais formais e se incomodam quando as pessoas ao seu redor perdem o foco ou exageram na descontração. É, a pessoa totalmente metódica. A gente conhece. É pessoa séria. Você vê que a pessoa não é relaxada, é aquela pessoa muito perfeccionista. A gente até, esse tipo de perfil, nossa, essa pessoa é muito perfeccionista. É o conforme. Possui um pensamento lógico e estruturado com uma capacidade analítica acima da média para conduzir projetos de maior complexidade, encontrar falhas, solucionar problemas e revisar os trabalhos, propostas e relatórios. Isso é coisa boa, tá? Aqui são pontos fortes desse perfil. São mais habilidosos, precisos e possuem padrões elevados de qualidade. Portanto, acabam exigindo o mesmo das pessoas com que convivem. É, isso mesmo. Eles ficam inconformados porque você não é metódico e analítico como eles. Imagina, pega um influente, acabou. Não tem, é choque. Não tem condições de não ter amizade. São muito cuidadosos, organizados e específicos. Dessa forma, evitam possíveis maus entendimentos, erros e atrasos em decorrência da falta de controle, preparo, logística, sistematização, ordenação e clareza nas orientações. Pontos de atenção do conforme. As pessoas de perfil predominantemente conforme, e você vê, essas pessoas, dificilmente trabalham com pessoas. Dificilmente. Assim, isso é gente que são ótimos empregados, gerentes, é o pessoal mais do salário mesmo. O pessoal elas têm uma grande dificuldade, porque a gente trabalha com outros perfis, os conformes. Mente vai trabalhar com a gente. É bem difícil trabalhar com pessoas que eles vão se sentir infelizes. As pessoas de perfil predominantemente conforme são mais perfeccionistas e tendem a ser mais sistemáticas e muito presas às regras, regulamentos e métodos. É ali. Tendem a ser muito sérios, retraídos, calados, não são de conversas alongadas e costumam desenvolver relacionamentos mais próximos. Dessa forma, podem passar uma imagem de uma pessoa mais distante e fria com os outros. Podem exagerar na cautela e ter dificuldade para tomar decisões rápidas
e arriscar quando necessário. Tem um ritmo muito mais lento, com excesso de cuidados e detalhes, com seu jeito mais retraído de ser. Podem gerar desmotivação no grupo, principalmente se ele for composto por pessoas mais dinâmicas ou descontraídas. Tendem a ser mais rígidos e muito exigentes consigo mesmo e com os outros. Desse modo, tendem a focar muito nas falhas e deixar de valorizar os acertos. Tendem a querer controlar tudo o que está sendo feito pelos outros e impor o seu jeito de fazer as coisas. Portanto, acabam tirando a autonomia e liberdade das pessoas que convivem e, consequentemente, desmotivando-as. Isso a gente está fazendo uma autoanálise, tá? Quem nós somos. Isso é o princípio da clareza, a gente precisa saber quem nós somos. Então, todo mundo agora já sabe qual que é o nosso perfil. Por isso que quando a gente for fazer negociação, ter amizade, a gente precisa saber como lidar com cada perfil, que a gente vai chegar lá, tá? Agora a gente também vai querer entender como que o dominante faz negócio com conforme. Olha que choque! Uma pessoa influente com conforme, uma pessoa influente também com estável. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de perfil, porque se não tem link e ninguém vai entender nada. Se você usar muito com conforme o lado mais emocional, apelativo, ele vai falar que esse cara quer me convencer no papo. Vai dar um choque, porque você não está sabendo lidar com esse perfil. Por isso que é importante a gente conhecer quem nós somos primeiro, para a gente saber como que a gente vai fazer negócio com perfis diferentes da gente. Tá bom? Terminando, perguntas agora de autorreflexão. Lembra que vocês escreveram quem vocês são? Logo na pergunta, eu falei, escreva quem que vocês são. Agora vai ser o seguinte, agora que vocês já sabem o perfil que vocês são, né, um mais ali dominador do que o outro, eu quero que vocês escrevam o seguinte: se você fosse descrever novamente você se descreveria diferente do que fez na primeira pergunta que fizemos? Quem é você? Se sim, então como você passaria a se descrever agora? Entendeu a pergunta? Vou repetir, tá? Se você fosse se descrever novamente, porque agora você sabe qual que é o teu perfil comportamental, você se descreveria diferente do que fez na primeira pergunta que fizemos de quem é você? Se sim, então como você passaria a se descrever agora? Ó, é só um exemplo aqui, tá bom? Eu coloquei aqui, como eu fiz exercício faz tempo, eu coloquei assim, como eu descrevi, tá? Ivana, sou aberta para o aprendizado, motivada, focada, ambiciosa, generosa, honesta e intensa. Aí, depois que eu sei que é o meu perfil, que é influente e dominante, acrescentaria impaciente, com burocracia, focada em pessoas, indisciplinada no processo do planejamento e ações. Porque agora eu sei que isso é um ponto, assim, isso é uma característica, né, que eu preciso melhorar. Então, eu também acrescentei isso. Tá? Então, só um exemplo. Então, isso se a gente acha que era diferente daquilo lá no início, antes do no acho que sou tal. Eu não sei o que vocês como que vocês se descreveram? Vê lá o que vocês escreveram. Como que você acha? Quem eu sou? Bate com o que o seu perfil fala de você? Se você quer alterar alguma coisa, como que você se descreveria novamente? Sabendo quem agora é o teu perfil.
Eu acrescentaria uma outra coisa, mas eu fui super Você, assertiva em tudo você que eu me escreveu quem você é mesmo. literalmente, assim. Uma outra coisa que eu acho que eu não coloquei, que eu não sou, eu sou inflexível, né? É, fechada para opinião, realmente. Uhum, uhum. Isso. Agressiva, eu não coloquei que eu sou, mas hoje eu vejo que sim. O resto é o que eu falei, que é basicamente o que eu sou mesmo, assim. Sou responsável, determinada. Deixa É eu o ver aqui. que te caracteriza mesmo, né? Você tem essa autoanálise, autoconhecimento. Sim, tenho. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, olha para você ver, né? Eu tenho um pouco de insegurança dentro de mim, sempre tive. Quando eu falo isso para as pessoas não acreditam, porque aparentemente não parece que eu sou, mas eu sou insegura e, ao mesmo tempo, eu falo para mim mesma todos os dias, né? Que eu sou isso, que eu sou. Sabe como? E é Uhum, engraçado, uhum. porque no perfil fala que você é super autoconfiante, né? Sim. É, porque assim, é o que falo, né? Às vezes nem todas as características estão ali, mas a maioria nos descreve muito bem, né? É, Baseado no às perfil. vezes também você tem algumas características que você não deixa transparecer, porque talvez seja alguma fraqueza que você tem. Então, você meio que se veste daquilo e tenta não se autorrotular. Aí você briga com você mesmo, porque você acredita que aquilo não é bom, e aí você tenta transparecer algo. E é uma luta constante, eu acho, assim. Eu acho que, no fundo, todos nós temos algumas inseguranças, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acredito que existe uma pessoa que fala, eu sou extremamente autoconfiante. Sim. Acho muito difícil, assim, uma pessoa ser muito autoconfiante. Existem, né? Mas eu acho que são muito, mais exceção do que regra, né? É mais assim, existe essa questão, né, do novo, essa insegurança do novo, mas aí é o nível, né? O nível dessa autoconfiança. Tem umas pessoas que dizem, não, eu vou com medo mesmo. Outros não, eles recuam. Então, eu acredito que tem essa diferença, assim, das pessoas. Eu acredito que todo mundo sente o frio na barriga, todo mundo tem né, esse medinho, mas aí como que você analisa esse medo? Esse medo vai te paralisar ou esse medo vai te impulsionar? Fala assim, eu vou com medo mesmo. Tem até aquela, vou com medo mesmo, vou com vergonha mesmo. Eu Sim, vou, é né? Porque verdade. é um sentimento natural do ser humano, né? Medo, vergonha, ou às Receio. vezes receio, né? O que, que o outro vai pensar. Mas se eu não estou nem aí, eu estou rindo mesmo. Aí depende, né, de cada perfil ou trabalhado. Igual aí a Panira falou, nós eu queria tanto ser essa pessoa. Então você começa a reconhecer que você tem essa dificuldade e você trabalhar nisso, nesse ponto fraco. Porque eu também uma vez eu ouvi, não lembro quem exatamente que falou, que você pode ser tudo aquilo que você deseja, é treinamento, tudo é treinamento. Então, por exemplo, você não fala bem em público, mas se você treinar, você vai acabar falando bem em público. É você realmente reconhecer e começar a treinar naquilo que você tem alguma dificuldade, porque com treinamento é possível qualquer coisa, né? Assim, você consegue. Isso já é provado pela ciência. Como eu leio muito o Augusto Cury, tá, ele fala, eu usei a palavra reeditar. Você pode reeditar coisas, né, traumas ou coisas, sabe, Né? coisas que a gente que nos bloqueiam, a gente pode reeditar. E a gente só vai reeditar se a gente se fazer, mesmo algo nos travando, a gente faz de qualquer forma. Aí a Sim. gente pensa, poxa, eu pensava que era tão difícil, não é. Então você já teve essa primeira experiência, aí a segunda vai ser mais fácil, a terceira vai ser mais fácil. Até mesmo você pegar um WhatsApp, né, vamos voltar para a nossa profissão, e fazer um convite, tem pessoas que paralisam em pensar o que o outro vai pensar, Mas se eu vou com medo mesmo, e faço, você vai assim, poxa, a outra pessoa até me agradeceu, obrigada por ter pensado em mim. Me dá mais segurança para partir para a segunda e a terceira, até que você faz isso com tanta tranquilidade que você nem pensa no que você pensava lá no início, porque você reeditou.
Lá na tua memória foi reeditado essas atitudes. O conformado, por exemplo, né, o conforme ali, que estava nas características positivas, né, perfeccionista. Tinha uma pessoa aqui, né, que a gente treinou, que está até no grupo, mas acabou não dando continuidade, que ela queria ser perfeita antes de atender o primeiro cliente. Ela achava um absurdo. Então, é uma pessoa conformada, que é perfeccionista. Só que, por exemplo, falar em público, a pessoa o ponto negativo dos conformados, o que é? Não é influente. As pessoas não são influentes, elas estão ali na caixa, influência dentro daquela caixa dela ali. Agora, igual a Kellen, né, estava falando, se você não fala em público, de repente você aprende a falar em público. Eu, por exemplo, eu sou péssimo, péssimo assim. Na verdade, eu nunca treinei isso. Eu não tenho um dom natural de falar em público. A Ivana nossa, depois dela fazer o Toastmaster, ela me escracha nos meus vícios de linguagem aqui. Mas é algo que, se eu treinar, eu vou me tornar mais influente do que eu já sou. E quem não era vai se tornar também. Então, você está mudando com essa iniciativa essa consciência. Opa, eu sou isso, mas eu vou ser assim para sempre ou eu posso mudar? Aí se tornou, já virou uma chave. Eu quero mudar. Eu não falava em público, agora eu vou falar. Eu vou treinar. Eu posso não levar um mês, eu posso levar um ano, mas eu vou frio na treinar. barriga, eu vou... Não estou nem aí, eu vou. Eu vou me tornar influente. Mas aí é o que acontece. Por exemplo, eu falo do Alan, né? Assim, porque, assim, como eu passei 2 anos fazendo curso de oratória, então, assim, é incrível o que acontece na mente da gente. Então, quando ele fala algumas vícios de linguagem, aquilo me incomoda. E eu falo assim, Alan, você precisa. Mas ele ainda não sentiu realmente a necessidade de não ir no Toastmaster. E aí ele continua com os mesmos erros. Então, por exemplo, não adianta a gente ter a consciência que a gente tem que mudar em alguma coisa e não fazer nada para mudar, porque vai continuar sendo. Né? Então, assim, aí a Ponira fala, eu quero ser uma pessoa paciente. Com certeza ela vai passar por momentos para não ser paciente, porque aí ela não vai conseguir... ela vai ter que ser treinada num ambiente que vai tirar ela do sério, para ela ter outra atitude, e assim vai ser mais fácil para ela. Então, não se iludem. A gente quer ser uma pessoa que não é natural da gente, a gente é com esforço mesmo, é com intencionalidade, não vai ser de forma natural, porque pela força do pensamento. Vai ser na atitude, ali na ação, você vai ter que ter uma atitude diferente, né, do que normalmente você tomaria, tá? Ó, terminando, você conseguiu identificar se existe alguma crença negativa de identidade? Ou seja, algo que você pensa sobre você estabelecida pelo que você ouviu dos seus cuidadores na infância e que, de alguma forma, tem te enfraquecido ou te impedido de vencer obstáculos em sua vida? Agora, lembra da pergunta da infância? Então, essa é a pergunta. Você conseguiu identificar algo que você ouvia lá na infância e isso está te travando? Se sim, quais crenças são essas e quais decisões você toma a respeito disso a partir de hoje? Eu vou deixar isso como reflexão, que já são 9h20. Então, escreva isso, tá? Se tem alguma crença aí limitante, coisas que você ouviu na infância, e que você quer fazer diferente a partir de hoje, tomar decisões diferentes, quais são essas crenças negativas sobre mim? Tá? Essa vai ser a primeira. Então, a gente vai terminar aí, e você vai terminar escrevendo isso daí. E a última pergunta é, quais decisões tomo a respeito para mudar isso a partir de hoje? Por exemplo, eu coloquei aqui que eu identifiquei que eu sou muito indisciplinada no processo, né? Eu não gosto de papelada, essas coisas assim, eu tenho que fazer certas coisas, então, assim, isso eu não gosto. Mas eu coloquei aqui, eu identifiquei, eu quero ser disciplinada no processo, que vai me levar a uma auto-performance. Então, eu identifiquei isso e eu tenho que fazer isso, eu estou me esforçando para ser mais disciplinada. Em relação à minha crença de infância, eu coloquei aqui, por incrível que pareça, as coisas negativas que eu vi na infância sobre mim não me afetaram.
É porque eu lembro que eu bloqueei isso. Eu ficava assim, não, mas eu não sou isso. Porque eu tinha esse autoconhecimento, não sei como, mas eu já tinha desde quando eu tinha 9 anos de idade. Então, eu escrevi isso. Se vocês têm alguma crença negativa sobre, vocês escrevam. O quanto elas afetaram e qual que é a decisão que, a partir de hoje, você quer tomar para que isso que vocês ouviram não te afetem mais. Tá bom? Deixa eu só terminar aqui de record.